Em Jujutsu Kaisen, o poder nasce literalmente da maldição, do medo, do trauma e do arrependimento. Agora me responde uma coisa, se sofrimento gera energia amaldiçoada, o que aconteceria se o Subaru nascesse nesse mundo? Porque diferente de Itadori e diferente de Megumi, Subaru não sofreu apenas uma vez. Ele sofre infinitamente. E mais, vamos além nesse what if. E se Satella não fosse apenas uma bruxa, mas uma maldição como a Rika é pro Yuta? Porém talvez até mais obsessiva já criada na obra. Hoje analisaremos nesse vídeo tudo isso e mais um pouco sobre como seria se Subaru fosse um feiticeiro Jujutsu no universo de Jujutsu Kaisen. Nesse universo, Satella não é uma bruxa. Como eu tinha dito, ela é uma maldição, mas não uma maldição comum. Ela seria categorizada como uma maldição especial de grau superior, criada a partir do medo da solidão eterna, do desespero de ser esquecida e do apego doentio por sua própria existência, a inveja. E diferente do Yuta, ela não segue e nem possui o Subaru, ela se liga a ele desde o seu nascimento. Então, assim o Subaru nasce com uma técnica inata graças a isso, uma técnica praticamente herdada da própria Satella, o retorno pela morte, uma maldição vinculada exclusivamente a ele, e essa habilidade funcionaria como um voto restritivo automático para o Subaru. Quando ele morre, o mundo reinicia para ele, mas sua energia amaldiçoada se acumula e cresce consequentemente. E aqui entra o diferencial entre ReZero e Jujutsu Kaisen. Cada morte aumenta sua reserva de energia, ele literalmente evolui pelo trauma de I e de F inúmeras vezes, e a cada etapa da jornada, um novo checkpoint seria incluído. Então conforme o Subaru fosse descobrindo mais sobre seus próprios poderes e avançando na história, mais pontos ele teria para salvar, entre aspas, e continuar avançando. Mas Subaru entraria como na Academia Jujutsu? Provavelmente seria descoberto por alguém como Satoru Gojo. O Gojo sentiria algo errado nele, um poder que se assemelha ao do Itadori e ao do Yuta, mas de alguma forma diferente, uma espécie de maior densidade emocional. Ele notaria uma maldição absurda carregada pelo menino Subaru. E vendo esse potencial latente, ele com certeza levaria o Subaru para a Academia Jujutsu. E lá ele construiria a relação com os personagens principais da história. E falando neles, vamos abordar cada um deles. Bom, começando com o Itadori, ambos provavelmente sentiriam uma empatia imediata e teriam até mesmo um contraste legal entre ambos, pois mesmo carregando um fardo parecido, Subaru é mais estratégico e menos impulsivo, e Itadori é o seu completo oposto. Uma dinâmica legal de se acompanhar, porque ele meio que seria o meio entre o Itadori e o Megumi em questão de personalidade. Já com o Megumi, afinal citamos ele agora, aqui já seria mais uma relação de respeito entre ambos, mas não tem muito o que dizer, né? O coitado do Megumi é quase uma porta boa parte do anime e provavelmente ele veria o Subaru como uma certa indiferença ou algo assim. Os dois não iam ser tão próximos, muito provavelmente. Apesar de que não faltariam esforços do Subaru, assim como é com o Itadori, né? Já com a Nobara, ela acharia ele fraco e fresco. Provavelmente trataria ele mal, igual ela trata todo mundo da série, igualzinho era no começo mesmo, até porque quase ninguém perceberia a habilidade assustadora do Subaru de retornar mesmo após IDF inúmeras vezes e, entre aspas, recriar as linhas temporais, né? E com o Gojo eu acho que seria uma relação normal, semelhante à do Itadori mesmo. Provavelmente ele tiraria a onda com o Subaru, assim como é com todo mundo, mas ainda assim seria uma relação amistosa. E eu também acho que não seria uma relação tão diferente com o resto da galera lá, das outras turmas e tal. Então, essa parte a gente segue a história normalmente. E bom, escolhi o Shamaki pra virar uma técnica amaldiçoada do próprio Subaru, porque eu acho que essa skill é a que mais combina e mais é icônica do próprio Subaru, né? Apesar de ele possuir também as mãos invisíveis e o fator da ganância de absorver a dor de geral para buffar, eu acho que isso se encaixaria melhor em outra questão que abordaremos mais pra frente nesse vídeo. Mas como técnica inata do próprio Subaru, o Shamaki pra mim é o ideal, já que já é uma skill bem legal e que combina com ele, né? Fora que é icônica, todo mundo conhece essa habilidade, então fica bem mais da hora ser a habilidade inata do Subaru. Assim, ele não criaria uma escuridão física, ele criaria uma espécie de isolamento sensorial, tipo as barreiras de Jujutsu Kaisen, mas com alguns efeitos mais massivos e que afetassem também feiticeiros e maldições. Quem entrasse ali poderia perder o senso de direção, a percepção do seu arredor e a sensação espacial, que se tornaria instável e pouco previsível. Assim, essa habilidade continua sendo ainda uma skill fraca ofensivamente, mas não deixa de ser perfeita para controle tático, que é bem a área que o Subaru é bom mesmo. Afinal, até em ReZero, que é o seu próprio anime, o Subaru nunca foi sobre força, né? É sempre sobre uma manipulação e estratégia de cenário. Então acho que o Shamaki aqui combina perfeitamente, ainda assim, com a própria personalidade do Subaru.
Pra quem não acompanha Jujutsu Kaisen ou não tá sabendo, Shibuya é o arco onde o Gojo é selado e com isso o caos domina toda a área de Shibuya. Nesse evento, aliados morrem e praticamente tudo dá errado pro lado dos feiticeiros. Agora, pensa se no meio desse caos todo, isso também ocorresse com o Subaru. O Subaru entra em Shibuya, ainda como grau 1 instável, como o Itadori foi, basicamente totalmente despreparado, e ele teria uma boa métrica de controle sobre suas habilidades como Itadori, mesmo que ele estivesse despreparado para ameaças que ele nem saberia enfrentar mais pra frente, mas estaria longe de estar em seu potencial máximo também. E tem mais um agravante pra ele: ele não é o mais forte do campo. Na verdade, ele é quase o mais fraco de todos os feiticeiros ofensivamente falando, mas ele é o único que pode errar e tentar de novo, e isso garantiria ao Subaru uma certa vantagem logo de cara, porém não duraria por muito tempo, afinal... E pois é, rapaziada, pro Subaru ela é inevitável e acontece rápido. Talvez numa emboscada de maldições especiais ou talvez num confronto indireto com o Mahito. O Subaru morre, reinicia e percebe ali que Shibuya se tornou quase um labirinto sem rota segura pra seguir. Qualquer caminho que ele escolha se guiar pode levar a mais uma morte. E a partir daqui, o Subaru precisa se tornar um estrategista absoluto se quiser sobreviver a isso. Então, ele usa todo o conhecimento que possui já sobre o Japão, afinal ele sempre viveu lá, e começa a se guiar por rotas mais seguras, procurando uma forma de se unir a algum dos seus amigos, procurando talvez o Itadori, o Megumi ou algum dos seus mentores. E no meio desse caos todo, talvez o Subaru conseguisse ser o melhor nessa questão. No meio disso, ele presencia diversas batalhas, todos os feiticeiros lutando no improviso, e Subaru começa a montar o mapa do desastre ali. Basicamente, ao morrer e voltar em vários cenários diferentes, ele descobre que existem horários de movimentação das maldições, seus padrões de ataque, quem morre primeiro e onde o selo do Gojo acontece, no caso, na estação. E o mais triste é que ele se torna o único que sabe que o desastre é inevitável, e isso pesa pro seu mental, afinal ele não tem com quem compartilhar nesse momento, porque diferente de ReZero, aqui ele vê as mortes em escala urbana, e milhares delas, sem poder fazer absolutamente nada. Ele não consegue salvar todos, na verdade ele quase não consegue fazer nada, a não ser pensar e criar estratégias. Isso começa a quebrar ele por dentro, mas o sofrimento do Subaru em Jujutsu Kaisen, infelizmente, ainda não tá nem perto de acabar. Então eventualmente ele presencia a morte de Nobara, porém ele não consegue impedir, assim como Itadori. Ele tenta se mandar de F para salvar a Nobara, mas volta no exato checkpoint da sua morte. Isso abala Subaru profundamente. Ele vê Itadori tão quebrado quanto ele, enfrentando Mahito ao lado de todo, e Subaru decide fazer o mesmo. Como Mahito manipula a alma, e Subaru já teve sua alma despedaçada incontáveis vezes, quando Mahito tocasse ele perceberia algo estranho, assim como foi com o Itadori. A alma de Subaru tá fragmentada por múltiplas linhas temporais. E não só isso, como a maldição de Sattla estaria possuindo o corpo dele, o Mahito não conseguiria moldá-la facilmente. E aqui, Subaru começa a ser uma anomalia até para as maldições especiais, porque ele consegue resistir às transfigurações do Mahito, enquanto abre brecha pro Itadori e o Todo agirem, atacando o Mahito com tudo que tem. E além disso, o Shamaki aqui ajudaria ainda mais os feiticeiros. Mahito perderia seus sentidos e não saberia de onde os golpes viriam. E por fim, Itadori encurralaria Mahito até onde vimos na obra original, acontecendo da mesma forma. A cada morte massiva que Subaru presencia, a energia amaldiçoada dele cresce, e Sattla começa a se manifestar parcialmente, mas diferente do Sukuna, seriam através de sussurros, sombras e até pressão no ar, algo que incomodaria profundamente o Subaru, primeiramente. E logo depois, alguns feiticeiros sentiriam a presença de Sattla se aflorando, e Subaru se torna ali um epicentro emocional a todo esse ponto. Incapaz de controlá-la, Subaru tenta acalmar Sattla, que tenta descontroladamente proteger Subaru de todo e qualquer tipo de ameaça que ele presenciou. Afinal de contas, das ameaças que ele presenciou, o Mahito foi uma grande delas, e ver inúmeros outros feiticeiros poderosos e até milenares aparecendo, com certeza atiçaria o senso de proteção da própria Sattla, e Subaru teria de se afastar do grupo em uma tentativa desesperada de controlá-la sem ferir os outros. E com isso, chegamos ao fim do arco de Shibuya. Ele não impediria o selamento de Gojo, afinal Subaru não teria força e nem poder bastante para chegar em Gojo, e mesmo se estivesse lá, ele não poderia evitar, mas ele poderia tentar algo novo. Se Subaru conseguisse o controle, mesmo que parcial, sobre Sattla, ele poderia salvar Nobara em uma das linhas, mas aqui tem um ponto divergente nessa análise, pessoal.
Nesse cenário, vocês podem tanto pensar que o Subaru poderia salvar praticamente todos os feiticeiros que ele avistasse, apenas retornando e os ajudando, ou pensar que por proteção de Sattla, a cada morte que o Subaru presenciasse se tornaria um novo checkpoint para ele. Isso porque ela quer tanto proteger o Subaru que não permitiria se arriscar para ajudar os feiticeiros correndo um sério risco de morrer junto no processo. Aí fica do gosto pessoal de vocês. Inclusive comenta aí qual é a sua versão preferida disso. Mas olha, não sei vocês, mas a minha opinião, para dar mais peso narrativo na obra e deixar mais frenético e animado como realmente é em Jujutsu Kaisen, né, na obra original, seria mais interessante e mais legal também se o Subaru não pudesse salvar todos. Manteria a tragédia e o peso real, assim como foi em Jujutsu Kaisen. E sobre a Nobara, sobre o Subaru salvar ela ou não, a gente sabe que não faz muita diferença também, né? Quem já sabe do que eu tô falando, sabe. Mas não vou falar aqui pra não dar spoiler pra quem ainda não viu ou por algum motivo conseguiu fugir dos spoilers até agora e não tá nessa parte do anime ainda, né? Apesar de que a gente já tá chegando no jogo do abate. Bom, não vamos dar spoiler. Mas talvez Subaru pudesse impedir mortes secundárias que não fossem tão perigosas pra ele próprio, ou mesmo atrasar planos das maldições e enfraquecer maldições com informação acumulada que ele poderia repassar para outros feiticeiros. Claro que ele não mudaria o resultado macro, mas ele mudaria com certeza o número de sobreviventes no geral, e isso já é gigantesco para um arco tão catastrófico como o de Shibuya. Aqui o nosso menino Subaru subiria de nível. Quanto mais ele morre, maior a energia amaldiçoada, porém mais estável a Sattla fica, e mais ele se aproxima de um domínio próprio. E aqui vem um momento épico. A expansão de domínio dele é feita, e ela se chamaria muito provavelmente Jardim do Retorno Eterno ou Domínio das Sombras Sensoriais. E bom, acabei criando essas duas versões aí, como vocês puderam ver, e aí vocês escolhem nos comentários do vídeo qual vocês preferem, beleza? Mas eu vou explicar pra vocês como cada uma vai funcionar, e vamos ver qual que vocês vão gostar mais, curtir mais, dependendo do gosto pessoal de vocês. Bom, na do jardim, dentro do domínio, o Subaru revive qualquer cenário que ele já experimentou. Ele pode forçar o oponente a reviver uma linha temporal de morte, assim ele transformaria seu trauma em uma arma psicológica. É um domínio mental, tipo do Itadori ou do Gojo. Ele não mata a pessoa rapidamente, e nem tem um poder destrutivo absurdo. O peso aqui é o mental do oponente que se quebraria lentamente conforme a expansão fosse correndo. Ou o das sombras. Aqui ele criaria mãos invisíveis igual as do Pero Girls e somaria isso ao dano recebido que ele pudesse ter durante seu domínio. Ele apanharia no próprio domínio. Mas as mãos serviriam aqui não para atacar o alvo, mas sim para prender ele. E assim o Subaru precisaria de uma dinâmica um pouco mais complexa para seu domínio, e até bem mais criativa se for para pensar. Ele precisaria de um companheiro, ou da própria Sattla ali. Afinal, alguém precisaria estar com ele, porque esse dano recebido, que se acumularia a cada ataque que ele sofresse dentro do seu domínio, seria convertido em poder bruto, que seria passado para o seu companheiro ou para a Sattla. E como todo domínio em Jujutsu Kaisen tem uma garantia de 100%, né, de acerto garantido e tal, e as mãos prenderiam com certeza o alvo, impossibilitando assim que ele se movesse e possibilitando de quebra assim que o parceiro do domínio do Subaru acertasse um golpe decisivo e bufado com energia amaldiçoada recebida do Subaru no alvo, o derrotando imediatamente. Seria tipo basicamente um Black Flash bufadaço. O legal é que cada domínio afeta uma área diferente, um é físico e o outro é mental. Então deixa nos comentários qual que vocês curtiram mais. E aproveita que você vai comentar e, por favor, mano, já deixa o like aí pra me ajudar, se inscreve no canal, apoia esse vídeo como você puder, se torna membro e tal. Ou mesmo acesse qualquer link aí na Amazon, que sem nenhum custo adicional você vai estar me ajudando muito. Vai que você tem interesse em algum tipo de mangá ou coisa assim relacionada a alguma dessas obras tipo Jujutsu Kaisen desse vídeo ou ReZero, desde já agradeço muito. E agora sim, vamos voltar pro vídeo, que agora a gente vai ver esse poder todo em prática, porque o próximo arco é lendário. Agora vamos analisar objetivamente o nível de poder até aqui do Subaru. No começo seria de grau 2, afinal mesmo possuindo a Sattla, seu poder não seria grandioso e nem visto como algo a se temer até então. Pareceria mais um poder estranho, porém não compreendido por todos. Após múltiplas mortes, aí sim ele subiria rapidamente para grau 1 alto. Afinal, ao entender a magnitude do poder do Subaru e como a Sattla age, não ofensivamente, mas literalmente causando alterações espaciais e temporais, Subaru seria reconhecido rapidamente como promissor caso conseguisse controlá-la. Agora, com um domínio estabilizado e com suas técnicas inatas e até um controle mesmo que parcial da Sattla, com certeza ele seria grau especial. Sem dúvida, Subaru seria um dos maiores e melhores feiticeiros no quesito de suporte
suporte e estratégia da obra inteira, analisando num todo mesmo de Jujutsu Kaisen. Mas claro que não no nível de Gojo, afinal ele seria perigoso não por explosão de poder, mas por estratégia, resistência, experiência e persistência. Pois é, mano, o cara tem um combo de ência, mano. E provavelmente por isso ele é o pior tipo de oponente, o que aprende infinitamente. Então seria de fato uma grande dor de cabeça pra eliminar o Subaru em Jujutsu Kaisen. Não seria impossível, mas seria muito chato. Até porque além das suas habilidades estratégicas, ele tem a sua carta na manga, né, mano? Sattla também poderia evoluir durante a história e toda a trama de Jujutsu Kaisen para uma maldição de grau especial independente. Se Subaru perdesse o controle, ela se manifestaria parcialmente, algo similar à relação de Sukuna e Itadori, mas mais com um mecanismo de defesa emocional e menos predatória. Ela faria isso com apenas uma finalidade, ela querer proteger o Subaru, e isso pode torná-la ainda mais perigosa, porque ela não teria escrúpulos de limite para proteger o Subaru. Ela se tornaria uma ameaça em potencial para certas lutas que viriam a seguir. E na verdade, uma ameaça bem mais perigosa do que se aparenta. Afinal, o arco que a gente vai falar agora, como já diria o Peter, é bem casca grossa. Afinal de contas, a gente vai falar sobre ele. O arco do abate. O jogo do abate. Agora a coisa fica absurda em escala e níveis de poder. Afinal, é o ápice de Jujutsu Kaisen, na minha opinião, porque esse é o melhor arco da obra. Porque pra quem não sabe, o jogo do abate é literalmente focado em sobrevivência, estratégia e adaptação. E esse é praticamente o habitat natural do Subaru. Praticamente. Porque por tanta coisa que ele passou, ele conseguiria adquirir sim uma grande capacidade de sobrevivência muito maior, uma adaptação também muito maior ao seu ambiente, afinal de contas ele conheceria muito bem o Japão, né? E além de tudo isso, o cara é um estrategista nato. Então, com certeza ele não estaria desolado nessa situação, ainda mais conseguindo controlar a Sattla bem melhor do que antes, manter o controle não só dela, mas de si próprio, e ainda assim ter um domínio e técnica inata. Então nosso Subaru estaria até que bem aqui pro jogo do abate. Mas vamos analisar isso por partes. Como eu tava dizendo pra vocês, aqui ele já teria o domínio quase completo do Shamaki, uma grande reserva de energia graças a Sattla e um controle parcial da própria Sattla. E diferente do que muitas pessoas pensam, o Subaru não precisaria ser um mestre, nem sequer necessariamente dominar a energia reversa para poder vencer, afinal de contas ele poderia voltar várias vezes, então se regenerar não é necessariamente algo obrigatório para ele, o que possibilitaria o Subaru se focar ainda mais nas suas técnicas. E para quem não sabe, o jogo exige pontos, exige matar tanto feiticeiros como maldições, humanos, etc. Praticamente tudo vale pontos ali, e o Subaru odeia matar, afinal ele é um feiticeiro assim como o Itadori e os demais, e por isso ele faria o oposto, ele morreria tentando evitar isso, morreria dezenas de vezes com certeza, até descobrir a rota onde ele pode incapacitar, neutralizar, selar ou alguma outra forma sem executar. Ele viraria o jogador mais imprevisível do próprio jogo e ao mesmo tempo o mais predável. Naturalmente, por estar praticamente estragando entre aspas o jogo, Subaru iria precisar ser parado por muitos dos jogadores que querem justamente eliminar pessoas e conseguirem pontos. E isso nos levaria até as... E como já tinha dito a vocês, ele não venceria por explosão de poder, mas por repetição. Imagina ele enfrentando um usuário de domínio mortal ou um reencarnado muito poderoso, tipo Hajime, e tendo que vencer. Basicamente seria uma estratégia similar a essa. Numa primeira tentativa, o Subaru morre. Na segunda, ele descobre o gatilho para isso. Na terceira, ele descobre a área de ativação e as habilidades do seu oponente. Na quarta, ele consegue sobreviver uns 3 a 5 segundos a mais. Na 10ª vez, ele já sabe exatamente onde pisar para evitar ataques e tudo mais. E aí, de pouco em pouco, ele vai transformando o impossível em uma questão de tentativa e sorte. Se ele conseguir, boa, se não, ele tenta de novo. E olha, acredito que o Subaru ficaria ao lado do Itadori e do Megumi durante o jogo, então todas as lutas deles teriam uma assistência do Subaru ali, e as que não tivessem relação com eles, o Subaru provavelmente não estaria envolvido, mas as que ele tivesse, seria exatamente esse tipo de estratégia. Ele iria voltando até entender a estratégia ideal e ajudar a galera a derrotar seus oponentes. E no meio do jogo do abate, Subaru iria desbloquear totalmente o seu domínio, qualquer um dos dois citados anteriormente. Se fosse o do jardim, o alvo sofreria uma sobrecarga emocional amplificada pela energia amaldiçoada acumulada, tipo a sobrecarga de informações do infinito do Gojo, mas aqui seria uma sobrecarga emocional poderosíssima, fazendo com que o alvo não necessariamente fosse esmagado fisicamente, mas completamente destruído e quebrado psicologicamente, talvez ao ponto de não conseguir nem mais lutar, incapacitando o alvo e abrindo brechas para os seus aliados atacarem. Ou as sombras lutando ao lado de um aliado, ou mesmo de Sattla, como eu tinha dito para vocês, ele derrotaria o oponente com um golpe devastador de energia amaldiçoada acumulada a cada ataque e reset sofrido pelo Subaru, ou seja, toda a gama e energia amaldiçoada do Subaru sendo utilizada somada à habilidade do seu
seu aliado e tendo o acerto garantido das mãos para segurar o seu alvo, impedindo dele se mover, imobilizando ele completamente e só restando um baita de um Black Flash extremamente bufado do Itadori. Imagina só o Itadori dando um desses ataques no bucho do Sukuna, por exemplo. Cara, seria epicamente devastador. E assim Subaru venceria suas lutas porque entenderia o desespero melhor que qualquer um. E olha, acredito que pro lado dos feiticeiros, o Subaru aqui acrescentaria e muito na obra e seria extremamente útil para chegarmos até o arco final. E já que estamos falando sobre o ápice, né? O quão poderoso nível de poder o Subaru chegaria. Durante Shibuya, o Subaru se manteria como grau 1 alto. Durante o jogo do abate, ele já seria grau especial instável. E no final do arco ali, na luta contra o Sukuna, onde ele ajudaria tanto com seu domínio quanto com as distrações do Shamaki, ele já seria um grau especial consolidado. Não no nível do Gojo, não no nível do Sukuna, mas talvez o usuário mais perigoso a longo prazo, com experiência, porque ele nunca para de aprender. E eu tenho certeza que o Subaru seria uma das chaves para ajudar na derrota do Sukuna no final de Jujutsu Kaisen. Mas até aqui falamos apenas de benefícios e do quanto o Subaru ficaria poderoso e dentro dos seus padrões, muito relevante na história. Mas agora vem um detalhe que torna o vídeo ainda mais épico. Como foi dito, cada morte acumula energia amaldiçoada, mas também acumula traumas. No jogo do abate, por exemplo, Subaru estaria à beira da ruptura mental total do seu corpo e mente. Sattla poderia, nesse momento, por exemplo, pós-arco do abate, tentar assumir o controle do seu corpo, expandir um domínio sozinha e transformar a Subaru em um catalisador de uma maldição global. E sem forças mentais, mais para suportar o peso de tudo que foi sofrido até ali, Subaru poderia até mesmo ceder. Assim como foi com Megumi com o Sukuna, e talvez os feiticeiros teriam de enfrentar, além de um Sukuna em seu ápice de poder, uma maldição que lida com a alteração espacial e temporal do mundo, uma ameaça que talvez até Sukuna teria que enfrentar. Mas esse vídeo já tá muito grande e acho que se fôssemos analisar até o Jujutsu Kaisen módulo, precisaríamos de uma parte 2 e teria que já ser outro Arif, né, porque o Subaru não estaria vivo desde essa época até o módulo, ou Jujutsu Kaisen Mojuro, chamem como preferir. Então acho que desse Arif a gente chega na parte final. Subaru em Jujutsu Kaisen não seria o mais forte, mas seria o mais difícil de derrotar. E em Jujutsu Kaisen, persistência pode ser bem mais perigosa do que o poder bruto, como já foi demonstrado diversas vezes. E acredito que somado a sua estratégia e toda essa gama de habilidades citadas nesse vídeo, o Subaru seria com certeza, pelo menos, uma ameaça temível às maldições abaixo do grau especial. Mas agora eu quero saber de você, se o Subaru enfrentasse um usuário de domínio completo, ele conseguiria sobreviver até achar uma brecha, tipo o Dagon, por exemplo, ou mesmo o próprio Sukuna, ou a Sattla acabaria tomando o controle do corpo dele e se tornaria uma ameaça global? Comenta aí, porque dependendo da teoria de vocês, dá até pra fazer uma parte 2 só de Jujutsu Kaisen aqui desse vídeo, belezinha? Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouco mais longo, realmente deu um trabalho de fazer, então se você puder, apoie esse vídeo pra valer a pena todo esse esforço, comenta mais ideias aí também, obviamente de forma respeitosa, né, pessoal? Se vocês comentarem qualquer besteira, o comentário será apagado imediatamente, e não esqueça de apoiar esse vídeo como vocês puderem, deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, acessando os links aí na descrição, se tornando membro, tudo isso já vai estar ajudando demais e fazer todo esse trabalho valer a pena e trazer mais conteúdo aí pro canal e pra vocês, belezinha? Bom, rapaziada, muito obrigado a todos e um agradecimento especial aos membros do canal, o Gedar ZB e o Iso. Muito obrigado de coração, pessoal, sem vocês nada disso seria possível. Tamo junto demais. E por favor, pessoal, não esqueçam aí de beber água, agitar a postura de vocês. A gente se vê com certeza no próximo vídeo. Um beijo, um queijo, um coração visível pra vocês, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.